Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Dias maus vêm, a gente não pode evitar que eles apareçam. Todavia, mesmo neles, nós devemos glorificar e agradecer a Deus pela certeza de que Deus tem propósito também com os dias maus, de modo que nós somos abençoados pelo Senhor de formas diferentes. Mas como? Como Deus nos abençoa nos dias maus? Abençoa tantas vezes desafiando nossas vidas para que sejamos fiéis a Ele, mesmo quando as coisas não estiverem bem. E salmista Davi sabia muito bem o que era isso. Davi foi um homem que teve dias bons, mas também muitos dias maus. E ele glorificou a Deus tanto em um quanto em outro. Realmente um homem que tinha um coração no Senhor. Salmo 138, versículos apenas de 1 a 3. Davi diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Davi volta os seus olhos ao Senhor, como sempre, e devem estar sempre fitos em Deus, de modo que mesmo diante de poderosos, ele não se prostra diante dele, ele não se curva diante deles. Ele não teme aqueles que sobrevêm contra Davi nos períodos difíceis de sua história, nem muito menos exalta aqueles que ambicionam poder e grandeza. Davi tem um coração voltado unicamente para o Senhor. Ele louva a Deus perante os poderosos. Ele canta louvores ao Senhor perante os grandes, de forma que assim ele reconhece que o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é único e, portanto, ele se prostra perante o Senhor e somente perante o Senhor. Aquilo que a igreja deve fazer sempre. Não importa o que aconteça, quem suba ao poder. Pode ser o homem mais perverso do mundo. A igreja permanecerá firme em um único propósito: glorificar a Deus, prostrar-se perante o Senhor e adorá-lo perante os poderosos, de forma que a igreja não cala seus lábios, a igreja, em hipótese alguma, desiste da sua jornada. A história mostra isso. Tantas vezes passou por lutas e desafios, mas ela nunca se calou. E foi pela sua perseverança em não desistir, de continuar propagando a verdade e lutando pelo Senhor, que a igreja venceu, sem armas, venceu seus desafios por meio da sua perseverança, por meio desta luta tantas vezes muito serena. A igreja volta os seus olhos ao Senhor e glorifica a Deus. Davi se prostra perante um único Deus. Ele se prostra perante o Senhor por causa da sua misericórdia e da sua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra, a grandeza do Senhor. Observe que há sempre uma esperança viva na palavra, principalmente nos dias difíceis. Essa esperança é a misericórdia de Deus. A igreja deve lembrar que Deus, que permanece reinando para sempre, é um Deus de misericórdia. O que isso significa? Significa que, a despeito de nós sermos pecadores, Deus, ele dispõe de compaixão para com aqueles que buscam humildemente. E esse é um momento muito adequado para a igreja se humilhar perante o Senhor, analisar suas obras e então clamar por graça e misericórdia, a fim de que ela consiga perseverar firme nos dias difíceis, certo de que vai ter que lutar com mais firmeza, mais dedicação, por aquilo que Deus nos ensina, pela verdade, pela palavra e pela verdade. A esperança da igreja é que Deus é misericordioso para com os que buscam ao Senhor. Então busque. Pode parecer o fim de tudo, todavia,
Deus é misericordioso e, assim sendo misericordioso, estará disposto a ouvir o clamor do seu povo sempre que este levantar sua voz sinceramente e humildemente, buscando ao Senhor, confiando na sua graça e na sua misericórdia. Davi fez isso. Tanto que no versículo 3 ele diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Um homem muito atribulado. Davi foi perseguido por Saul sem ter feito nada, há aproximadamente 15 anos. E tantas vezes em nossa história passamos longa data sofrendo nas mãos de pessoas más que vão procurando prejudicar as nossas vidas sem nenhuma razão. Mesmo assim, aprendendo com Davi, precisamos perseverar, não desistir. E ele diz: e eu clamei, e ele ouviu. Foram anos de clamores para que Deus tivesse misericórdia e livrasse a sua alma. Todavia, há algo muito importante que temos que considerar, que foram naqueles dias difíceis que Deus trabalhou, talhou, modelou a vida de Davi para ser o grande rei de Israel. Portanto, até os dias maus têm os seus propósitos, como nós encontramos na história de José, que passou por anos bem difíceis, aproximadamente 13 anos, até que realmente foi posto diante de Faraó, e então Faraó o exaltou a governador de todo o Egito. 13 anos de dificuldade, de luta, de sofrimento, mas Deus tinha um propósito. Deus estava também preparando aquele homem para usá-lo a fim de salvar a vida de muitos depois de sua própria família. Portanto, os anos difíceis também cumprem propósitos muito bons nas mãos do Senhor. E isso deve ser lembrado à igreja para que ela encontre serenidade e, ao mesmo tempo, se mantenha perseverante na sua luta, na sua firmeza, olhando para o Senhor sem desistir em hipótese alguma. Porque a nossa luta, lembre-se, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades que usam homens maus para estar perturbando a vida da igreja. Então, serenidade e clamor. Lembrando, como disse Davi, que Deus acode quando nós clamamos a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Então, encontre esperança nas misericórdias do Senhor, encontre alento nas misericórdias do Senhor e se mantenha firme olhando para Ele como Davi. Davi olhava para o Senhor e somente para o Senhor. E foi isso que fez com que Davi conseguisse passar por todo o período de luta com muita perseverança, porque até quando teve em suas mãos o poder para derrotar o inimigo, para matar Saul, ele preferiu recuar e esperar que Deus, que havia prometido a ele o trono de Israel, cumprisse a sua palavra da forma como Deus queria. E foi assim que Davi não sujou suas mãos de sangue por ter esperado em Deus. A sua perseverança foi fundamental. A igreja, nesse momento, deve continuar olhando para o Senhor, firme os seus olhos naquele que reina para sempre. Não importa quem venha, quem vá, Deus reina para sempre. E os nossos olhos fitos nele fará com que nós consigamos lutar, perseverar e dedicar a nossa vida ao Senhor, mesmo quando forem os dias mais difíceis das nossas vidas. Porque nesses dias difíceis, Deus é exaltado pela fidelidade da sua igreja. Então, continue a jornada, olhando para a graça divina. E enquanto você contempla a graça divina, coloque nossas vidas, a sua vida, a vida da igreja, perante o Senhor, o nosso Deus. Porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E Ele sempre acode aos que clamam, aos necessitados. Ele sempre acode àquele que busca o Senhor com humildade, com o seu coração. Então, vamos em frente, louvando unicamente a Deus, na certeza de que Ele é fiel e permanecerá cuidando do seu povo, não importa quem esteja no poder. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Dias difíceis, maus, em que, ó Deus, infelizmente, temos que nos submeter àqueles que vêm para o mal de uma nação tão corrupta, tão enganosa, tão mentirosa.
Infelizmente, Senhor Deus, é a verdade sobre quem somos como brasileiros. E nós precisamos do Senhor nesses dias difíceis de luto, em que, Senhor Deus, o teu povo que lutou tanto pela liberdade de pregar a tua palavra, que lutou tanto contra as ideologias marxistas, de gênero e tantas outras que têm sido ensinadas há anos no meio das universidades e escolas. Teu povo, Senhor Deus, que estava ansioso por ganhar mais liberdade para ensinar seus filhos em casa, e tudo que nós, ó Deus, lutamos para conquistar, de repente parece que, ó Deus, é cortado de nós, é tirado de nós. Porque, Senhor Deus, quando o perverso sobe ao poder, o teu povo geme. Mas, Senhor, dá-nos graça para perseverar, na certeza de que o Senhor continua reinando, e até os perversos são colocados no poder com o propósito do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, livre teu povo, os que realmente foram fiéis ao Senhor, aqueles que realmente estão lutando pela verdade, aqueles que realmente estão perseverando na tua palavra. Ó Deus, livra teu povo, Senhor Deus, ajuda teu povo, para que o teu povo, Senhor Deus, possa seguir propagando a tua palavra, e se temos que passar por lutas, dá-nos graça para perseverarmos nela, ó Deus, por lutas que vão nos desafiar a ser fiéis ao Senhor, mesmo nos dias maus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja gracioso conosco e que o teu nome seja glorificado pela tua igreja nos dias difíceis dela. Receba nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.